Silvia Fragoas, assessora jurídica da editora Positivo, esteve hoje mais uma vez em Araucária para falar para os alunos do Colégio São Vicente de Paulo a respeito de penalidades que podem ser sofridas pelo mau uso das redes sociais, o uso indevido em certas situações. Eu conversei com ela a respeito e você acompanha agora a entrevista. Bom, Silvia, primeiramente, obrigado por atender aqui a reportagem da TV Araucária. Acho que é um tema absolutamente inerente ao momento, à época em que a gente vive e que muitas vezes nem nós adultos nos damos conta de tudo que tem ou pode ter por trás disso, até no que se refere à questão legal. Os adolescentes estão atentos para isso? Boa noite. Olha, é muito difícil trabalhar com os adolescentes sobre esse tema, apesar de ser um tema do cotidiano, do dia a dia, com situações com que eles transitam com muita facilidade, porque eles não têm ideia das consequências que a simples postagem numa rede social ou que a inscrição para ter um perfil numa rede social ou um e-mail do tipo conta gratuita traz consigo, né? Traz toda a consequência por trás disso tudo, porque eles desconhecem efetivamente as leis, não só o Código Penal, mas lei de direitos autorais, lei da propriedade industrial, e acabam inutilizando essas ferramentas que são tão ligadas ao cotidiano deles de forma incorreta, por puro desconhecimento. A gente está falando aqui especialmente de Facebook, de Twitter, talvez hoje principalmente do Facebook, né? Que permite realmente todas essas postagens até com mais facilidade. Você falava de uma simples foto. Eu postar ali a foto de um terceiro sem uma autorização dessa pessoa, isso pode me ocasionar um problema? Pode, porque você fere o direito de imagem dessa pessoa. Então, a dica é, sempre que eu for postar uma foto, seja minha com uma outra pessoa, seja só de uma outra pessoa, que eu sempre peço uma autorização dessa pessoa para poder utilizar aquela fotografia. E essa autorização tem que ser por escrito, né? Não necessariamente, mas em se tratando de menor de idade, essa autorização tem que vir dos pais ou dos responsáveis obrigatoriamente. Mas e aí a comprovação dessa autorização, caso não seja por escrito? Se for um compartilhamento de foto, sempre havendo a indicação de onde ela foi compartilhada. Né? Se for uma foto para utilização numa propaganda publicitária, por exemplo, ou utilizando de uma propaganda publicitária, sempre indicando a fonte de onde ela foi retirada. As escolas têm um cuidado muito grande com isso. Como elas utilizam essas imagens dos alunos, a maioria delas já traz no seu contrato de prestação de serviço uma cláusula que os pais assinam, autorizando a escola a utilizar a imagem do seu filho. Mas para fins institucionais e educacionais, bem específico. Perfeito. O compartilhamento de uma foto sem autorização também pode ocasionar problema? Também pode ocasionar problema. Não só para a pessoa que postou num primeiro momento, mas para aquele que compartilhou sem ter autorização também. Porque ele também se utiliza do direito de imagem de uma pessoa que na maioria das vezes ele não tem autorização para estar fazendo. E dependendo da situação pode até entrar a questão do direito autoral também? Também. Isso é muito importante, os alunos questionaram bastante hoje pela manhã, no primeiro momento em que eu tive com eles, a questão da liberdade de expressão, do poder se manifestar. A nossa Constituição Federal traz que é livre a manifestação do pensamento, porém o anonimato é proibido. E como a gente tem uma lei de direitos autorais e uma lei de propriedade industrial vigorando no nosso país, sempre que se utiliza uma citação, uma imagem que não fomos nós que fizemos, ou qualquer tipo de notícia que foi veiculada por um terceiro, obrigatoriamente nós temos que indicar a fonte e o autor. Para não ter problema nenhum. Quando se fala de liberdade de expressão, é colocar ali a minha opinião sobre algum assunto, exato. Não necessariamente colocando uma imagem sem autorização. Exato. Se a expressão é minha, se a manifestação é minha, não há necessidade de indicar a fonte, a autoria, porque sou eu que estou me expressando. Agora, a partir do momento em que eu uso nessa manifestação de pensamento uma imagem ou um pensamento, uma frase, uma citação de um terceiro, eu sempre tenho que indicar a fonte de onde ela foi retirada. Mas, doutora, nós temos sites e revistas que vendem milhões e milhões, em que nós temos os famosos paparazzi, e que fazem fotos e postam ou publicam, vamos colocar o termo publicar, que é mais geral, sem autorização também, muitas vezes até de artistas, figuras públicas, ou normalmente figuras públicas é o que vende, né?
Existe alguma legislação própria para isso? É diferente? Não? Não, não. É a mesma lei dos direitos autorais, a mesma questão da propriedade intelectual e do direito de imagem. O que acontece é que, na maioria dos casos, as revistas, ao postarem essas fotos, têm uma autorização do artista ou buscam essa autorização dessa pessoa pública para postar a imagem dela. Aquelas que não têm autorização ou que a imagem publicada é constrangedora, na maioria das vezes é acionada judicialmente e acaba arcando com uma multa ou uma indenização que às vezes compensa, por danos né? morais. Na maioria dos casos compensa. Já vendeu bem mais do que isso, né? Doutora, não sei se especificamente sobre essa questão, a senhora gostaria de colocar algo mais? Olha, eu acho que o mais importante de tudo, em se tratando principalmente desse público que é o foco do trabalho de hoje, é que os pais e responsáveis estejam sempre atentos para a utilização da internet, para a utilização das redes sociais, acompanhem essa utilização. Proibir a gente não tem como, né? Eles fazem parte de uma geração que nasceu dentro dessa tecnologia toda. Não há como proibir, mas eu acho que acompanhar e mostrar para eles como se utilizar dessas ferramentas de forma ética, legal e segura é o principal de tudo. Não é exatamente o foco, mas talvez seja bom a gente até tocar na questão dos cuidados de não cometer excessos, disposição própria da família, que nós temos boas pessoas acompanhando tudo que acontece nas nossas páginas, na internet, mas temos também pessoas mal intencionadas, né? Com certeza, a proteção da identidade digital é extremamente necessária hoje em dia, porque qualquer postagem pode fazer referência a uma condição social, a um bem adquirido, e isso pode ser utilizado de forma maldosa por pessoas que estão aí mal intencionadas e que às vezes nós adicionamos nas nossas redes sociais porque elas se passam por pessoas do nosso convívio social. Obrigado pela participação. Obrigada. E assim chega ao final a edição desta segunda-feira do Jornal Regional. A gente volta amanhã às 9 da noite, sempre com as principais informações da cidade e da região. A você, obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá. Thank you.